Glórias a Deus. Aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, antes de nós irmos para a palavra, eu ainda tenho aqui um aviso. Para dar para a amada igreja. Um aviso e com muita alegria também, irmãos, eu quero, nesta noite, cadê a irmã Daniela? Está aí? Fica em pé aí, minha irmã, em nome de Jesus. A partir desta noite, irmãos, a irmã Daniela faz parte dessa família Sem Fronteiras, tá bom? Aleluias. Ela já há algum tempo vem visitando a igreja e Deus confirmou no coração dela estar congregando com a gente. E como sempre eu gosto de dizer, Daniela, que a gente possa ser bênção na sua vida, viu? Da mesma maneira que eu sei que você vai ser bênção nesse ministério e a gente possa crescer junto aí no conhecimento da palavra, viu? Seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe mais e mais, amém? Obrigado, irmão Sérgio. Irmãos, e eu quero também dizer que na primeira terça-feira aí já de junho, nós estaremos voltando com a escola bíblica. Irmãos, dia 30 já, né? Dia 30 agora. Nós vamos ter um tema, irmãos, que está uma necessidade urgente, eu não digo somente da igreja, irmãos, mas da humanidade. Nós vamos estar estudando, irmãos, sobre batalha espiritual na mente. Porque, irmãos, tem muitas pessoas passando batalhas espirituais na mente. E nós vamos estar estudando sobre isso, irmãos, porque a primeira batalha que nós devemos vencer é na mente. Porque tudo que a gente vive, irmão, primeiro começa na mente. E tudo que influi no nosso estado emocional, irmãos, e espiritual, está na mente. Então, irmãos, é um tema, irmãos, que principalmente a igreja. Porque nós temos visto, irmãos, dentro da igreja, muitas pessoas passando muitas lutas na mente, irmãos. Então vai ser um tema, irmãos, muito necessário de nós estudarmos, vermos o que a palavra de Deus fala e vermos diversos exemplos também, né? Que sempre na escola bíblica nós vemos diversos exemplos de como a gente vencer essas batalhas na mente, irmãos. A gente vence tudo nessa vida primeiro na mente. Se nós tivermos todos os recursos que Deus nos dá, mas não tivermos uma mente preparada, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. Amém, irmãos? Queridos, abram, por favor. Eu quero ler dois textos com meus amados irmãos. O primeiro está muito conhecido, é o de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Não, só um versículo mesmo, o 1. Então, tudo tem seu tempo determinado, irmãos. Não adianta nós querermos acelerar Deus. Há tempo de nascer, tem o tempo de morrer. Tem tempo que a gente está alegre, mas tem tempo que a gente está triste. Tem tempo, irmãos, para tudo nessa vida, tá certo? E o outro versículo que eu quero ler com meus amados irmãos está em João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, dois versículos especificamente, que é o 39 e o 40. Amém? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Amém, meus irmãos? Queridos, nós vimos aqui dois textos, um do sábio Salomão, e outro escrito pelo discípulo amado, o João, aquele a qual descansou a sua cabeça no peito de Jesus. Dois textos, irmãos, maravilhosos, e nós podemos, irmãos, esta noite nós vamos ver, irmãos, eu vou estar falando com relação ao tempo, irmãos. É outra coisa
que há uma necessidade de nós, nos dias de hoje, atentarmos para o tempo. Eu estava conversando antes do culto com o presbítero Ednardo, e nós estávamos falando sobre isso. Porque, queridos, o presbítero Ednardo disse que quando era menino, passava o Natal para chegar o outro Natal, irmãos. Meu Deus, porque nós já vamos chegar agora no meio do ano. E eu falei para o presbítero Ednardo, presbítero, eu também, quando era menino, quando eu saía de férias do colégio, para chegar a outras férias, parecia que o tempo não passava. Mas hoje, irmãos, a gente começa janeiro e já está chegando em junho. A gente começa janeiro, irmãos, quando vê, já estamos chegando em dezembro. Há uma velocidade do tempo, irmãos, para nós, seres humanos. Mas Deus que criou o tempo, irmãos, Deus, Ele governa tudo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Amém, irmãos? Ele que criou o tempo, irmãos, e tudo está debaixo do controle da sua mão. Tudo tem um começo, um meio e um fim. A nossa grande dificuldade hoje, irmãos, é nos relacionarmos com cada fase do tempo, com o passado, com o presente e com o futuro. Nós temos dificuldades grandiosíssimas, irmão, nessa área, sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que não estão vivendo o presente, estão vivendo o passado. Só vivem do passado, com o que aconteceu no passado. Não saem do passado, porque foram injustiçados no passado, porque não teve uma boa infância no passado, porque alguém lhe fez mal no passado, e o presente vai passando, e ela não lida com essas questões. Outros, irmãos, vivem na ansiedade, só pensa no futuro, ah, porque se eu ficar doente, ah, se eu morrer, quem vai ficar, como é que vai ficar essa casa, ah, se acontecer isso, e se ele me deixar, e se ela me deixar, vai vivendo o futuro, e vai vivendo uma vida cheia de ansiedade, e não vive o presente. E outros vivem só o presente, e não pensa no futuro, e não pensa nas experiências do passado, e se mergulha no presente, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, mas não pensa que um dia vai acabar com a sua saúde, não pensa no futuro, não pensa na sua família que não dá amor aos filhos para um futuro, como será? Então, irmão, nós temos dificuldades de lidarmos com o presente, o passado e o futuro. O tempo de Deus é diferente. Nós que temos essas questões. Mas Deus, irmãos, Ele não tem passado, presente nem futuro, porque Deus é eterno. Para Deus, irmãos, não está, irmãos, preso no tempo. Deus não está preso no tempo. Nós que ficamos presos no tempo, mas Deus não. Deus já sabe o nosso presente, irmãos. Na teologia se chama a presciência de Deus. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já sabe todas as coisas. Você se lembra quando a palavra de Deus diz que Deus nos deu o Cordeiro antes da fundação do mundo? O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, ele já foi morto lá antes da fundação do mundo, porque ele sabia que o homem ia cair, ia precisar lá na frente ser restaurado pelo Cordeiro de Deus. Já estava no plano de Deus, antes da fundação do mundo, para nos salvar, para nos libertar. Porque Deus, irmãos, Ele não tem a linha do passado, presente e futuro, não. Deus, Ele conhece todas as coisas. E isso, irmãos, nos alegra saber que Deus é assim. Sabe por quê, irmãos? Porque a misericórdia do Senhor alcança todo espaço temporal. Porque no Salmo 103, versículo 17, diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Ou então, querido, nós sabemos que no passado tem misericórdia do Senhor, no presente tem misericórdia do Senhor, no futuro tem misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor sempre vai nos alcançar, porque Ele é um Deus misericordioso. E aí, irmãos, alguns tempos de Deus em nossa vida que nós precisamos atentar. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Primeiro tempo de Deus, irmãos,
que nós temos que aprender é como administrar o nosso tempo. Como administrar o nosso tempo. Eu não sei você, mas o meu tempo está bem miudinho. Bem pouquinho. Eu falava aqui quinta-feira, né, para os irmãos no culto de doutrina, que eu fui aqui no mercantil do Martins, e lá perto dos frigoríficos tinha lá uma prateleira cheio de passatempo. Eu disse, meu Deus, quem é que ainda compra isso para passar o tempo? Porque a gente já não tem tempo para nada, a pessoa ainda compra um negócio para passar o tempo. Esse está com muito tempo sobrando, né? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a administrar o tempo. No livro de João, capítulo 11, versículo 39 e 40, irmãos, aqui nós já vemos o resultado de uma história muito interessante. Uma família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria, que eram muito amigos de Jesus. Lázaro adoece, as suas irmãs mandam avisar Jesus. Jesus, venha cá rápido, porque Lázaro está enfermo. E Jesus ainda passa 2 dias para chegar até a casa dessa família em Betânia. E quando ele chega, o irmão já estava morto, já estava sepultado. E aqui nós podemos ver, irmãos, justamente a história dessas 2 irmãs, a Marta e a Maria, que Jesus sempre estava ali na casa delas. Uma vez Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Maria ficou aos pés de Jesus ali, e Marta alvoroçada, fazendo as coisas, cuidando das coisas, fazendo o almoço, correndo de um lado para o outro, e Maria ali só ouvindo a palavra. E aí Marta, ela fica contrariada com Maria, e vai até Jesus. Jesus, eu estou aqui cozinhando, fazendo uma boa alimentação, e Maria não sai dos teus pés. Manda ela vir me ajudar, manda ela tomar uma atitude. E Jesus fala para ela, Marta, tem paciência, porque Maria, ela escolheu a melhor parte, que a melhor parte é ficar aos meus pés, ouvindo a minha palavra, ouvindo minha instrução. E aí, queridos e amados irmãos, Jesus não repreende Marta, ele dá um ensinamento para Marta naquele momento. Jesus dá um direcionamento para a vida de Marta e para mim e a sua vida. Ele está aconselhando a Marta a pensar mais nas coisas espirituais, a pensar mais nas coisas do alto, que são eternas. Jesus está ensinando a Marta a colocar as prioridades no lugar certo, irmão, porque o que está faltando para muita gente é isso, é colocar as prioridades no lugar certo. No tempo, deixa eu falar uma coisa, isso não está na mensagem aqui não, mas Deus está me levando a falar, e eu vou falar para você, não só no tempo. Tem gente que não está vivendo a prioridade certa no tempo, e na vida financeira também. Tem gente que não sabe o que é necessário de prioridade. Tem gente, irmãos, que não sabe lidar com o seu dinheiro, não sabe o que é prioridade para ele naquele momento. O que aparece ele está comprando, sem ter prioridade. E aí, irmãos, isso também traz consequências. Tem gente que não tem dormido direito à noite por causa de dívidas e dívidas, e fica perguntando por quê? Porque você não está dando prioridade certa nas coisas certas. Mas vamos voltar aqui. Então, meus queridos e amados irmãos, o que Jesus está dizendo, e nós devemos atentar, é que tudo tem o seu tempo certo. Tem o tempo de trabalhar, de ir para a cozinha, tem o tempo de fazer a obra de Deus, mas tem o tempo, irmãos, de parar e aprender. Tem o tempo de estar aos pés de Jesus, tem o tempo de descansar, tem o tempo, irmãos, de meditar na palavra, tem o tempo da família, tem o tempo, irmãos, de fazer uma viagem, tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de estar na igreja, tem que ter tempo, tudo determinado, irmãos. Nós temos que saber quais são as prioridades e saber que tudo tem um tempo. O que acontece é que as pessoas estão misturando os seus tempos. E isso, irmãos,
Está errado, porque nós temos que organizar a nossa vida de modo, irmãos, que nós possamos colocar todas as coisas no lugar certo. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu já me encontrei com irmãos e perguntei: meu irmão, você não foi para o culto ontem? Ah, pastor, não deu certo não, que eu tive que fazer as compras. Você sabe que tem um culto terça, um culto quinta e um culto domingo, irmãos. Você sabe que tem a segunda livre, a quarta livre, a sexta livre, o sábado livre, o domingo o dia todinho livre. Mas aí você vai fazer as compras no dia do culto. Está certo, irmãos? Duas pessoas acham que não está certo, né? Os outros irmãos tudo acham que está certo. Ô, Jesus, vou começar a orar para os mercantil fechados às 7 horas da noite. Irmãos, a gente na casa de Deus, a gente tem que ter a prioridade. Hoje é o dia de eu me alimentar da palavra de Deus. Hoje é dia de eu ter meu tempo com o Senhor. Hoje é tempo de eu ir buscar a presença do Senhor. Hoje é dia de eu ir renovar a minha fé, alimentar a minha alma. Amém, irmãos? E aí, irmãos, nossa prioridade sempre vai ser, irmãos, estar na presença de Deus, porque através de Deus, irmãos, é que nós podemos, irmãos, organizar e viver todas as coisas decentemente, irmãos. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender é organizar o nosso tempo. A segunda coisa, irmãos, eu quero ler agora, irmãos, João, capítulo 11, o versículo 1 ao 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que ama. Elas mandaram dizer a Jesus, mas Jesus, ele não veio de imediato. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos aqui atentar, é que tem um tempo da espera. A gente tem que aprender a esperar no tempo de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão passando à frente de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão orando a Deus e não estão esperando a resposta de Deus. Marta e Maria mandaram avisar Jesus, mas só que Jesus só vai depois de 2 dias, porque é o tempo dele, não é o nosso. Não é o nosso. E esperar não é fácil, irmãos, principalmente nos nossos dias. Porque hoje, irmãos, eu acho, irmãos, que daqui a uns dias não vai ter mais carro aqui rodando pelo Gereçade, não, é só avião. Porque, irmãos, o pessoal parece que anda tudo desesperado. Eu venho aqui na Avenida A, irmãos, aí passa um cara por mim, não é nem 100 metros ele para. Fala, meu Deus, o cara numa velocidade dessa, pensei que ele ia para longe. É porque o pessoal parece que anda tudo desesperado. As pessoas não aquietam mais a sua alma e o seu coração, irmãos. A gente, irmãos, está vivendo o tempo da velocidade, irmãos, e os nossos dias, irmãos, nós estamos vivendo tudo acelerado. E isso é muito perigoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não está filtrando o que está entrando na nossa mente. É muita informação, é o WhatsApp, é notícia, é Twitter, e tudo está entrando na nossa mente, e isso é perigoso, irmãos, porque está aí, nós não estamos mais vigiando nossa mente, e está entrando aquilo que o inimigo também quer. Então tudo é na velocidade, irmãos. A gente manda uma mensagem para o irmão, se o irmão não responder logo, a gente já fica impaciente. É ou não é, igreja? Se a gente mandar o WhatsApp para o irmão não retornar logo, e eu sei que eu já fiz raiva a muita gente, viu? Porque para responder uma mensagem, misericórdia. E aí a pessoa já fica com raiva, irmãos. Eu vivi no tempo, irmãos, que não tinha internet. Quantos aqui viveram no tempo que não tinha internet?
Levanta a mão aí, irmãos. Os irmãos estão querendo... Pai, não querem dizer que é do tempo do pastor, não. Dizer que o pastor é velho, é? Eu vivi no tempo que não tinha internet, irmãos. Presta atenção, irmãos. A vida, irmãos, era menos corrida, era mais... Sabe, irmãos? Eu vivi no tempo das cartas, irmão. Você mandava uma carta. Eu morava no Rio de Janeiro. Era 3 dias para chegar no Ceará. Minha mãe levava uns 2 dias para responder. Aí mais uns 3 dias para chegar no Rio de Janeiro. 8 dias, irmãos. Uma semana. Tinha um rapaz lá que trabalha no departamento pessoal do navio. Quando o pessoal via com aquele bolo de carta, o pessoal corria tudo para o departamento pessoal. Tem carta para mim? Tem carta para mim. Aí você ia para um canto bem sossegado para ler as notícias, né? As notícias ali da família. E aí para escrever outra carta, só se fosse alguma coisa urgente, mas aí 15 dias. Então, irmãos, eu me lembro, irmãos, que na eleição do Tancredo Neves, 85, eu estava num tombadilho de um navio, um rádio lá em cima se chama cabeça, viu, irmão, aquilo que enrola a corda do navio, o rádio lá, e o Congresso contando os votos e nós tudo torcendo. É Tancredo contra o Paulo Maluf. E nós tudo torcendo para Tancredo Neves. Cada voto que ia dizendo no rádio, nós... Hoje, irmãos, cadê? Está quantos votos aí? Vamos ver aqui. Sabe tudo na hora, irmãos. Vai acompanhando aqui em tempo real. Havia uma dificuldade de informação, havia uma dificuldade de comunicação, irmãos. As coisas demoravam mais a passar. Mas hoje nós vivemos numa velocidade incrível das coisas, e nós entramos nesse parafuso, irmãos, de querer fazer as coisas tudo nas carreiras, tudo tem que ser as correrias, as coisas com Deus também é tudo nas correrias, e a gente, irmãos, não está esperando mais o tempo de Deus, porque a gente quer que Deus seja como a internet. Eu aciono aqui, ele tem que responder imediatamente, mas o tempo de Deus não é assim, irmãos, porque ele prepara a gente para que as coisas cheguem no tempo dele, e o tempo dele é sempre o tempo melhor, o tempo perfeito, e quando chegar, é a melhor para nossas vidas. É o melhor para nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, nós temos vivido esse século da rapidez. A sociedade moderna é imediatista. As pessoas não querem mais pegar fila. As pessoas pagam para alguém ficar na fila, porque as pessoas não têm tempo de ficar em fila. É ou não é? Esse tempo nós estamos vivendo, irmãos, mas a gente tem que aprender que com as coisas de Deus tem o tempo da espera. Tem o tempo da espera. Nós temos que aprender, irmãos, a esperar o tempo de Deus. Mas quantas pessoas que não sabem esperar o tempo certo, irmãos, e por isso pagam um alto preço, porque não souberam esperar o tempo certo de Deus. Abraão e Sara, irmãos, é um exemplo da palavra de Deus. Deus chega para eles e diz: olha, vocês vão gerar aí uma grande nação. Mas aí eles começam a olhar para eles mesmos e começam a dizer: não, nós já estamos velhos, nosso corpo não vai ter como gerar nação nenhuma, nem um filho. A Sara já está aí com o útero amortecido. Vem cá, minha filha, minha serva. Aí dá a serva dela mais nova para que Abraão possa gerar um filho para eles. E isso, irmãos, Ismael, que nasceu desse relacionamento, até hoje é problema. Se nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, pode aparecer um Ismaelzinho na nossa vida, irmãos, e dar problema. É problema. Até hoje os árabes e os judeus lutam por causa que Ismael entrou no meio da situação.
E se a gente não tem paciência, irmão, pode aparecer um Ismael na nossa vida. É um problema que a gente vai procurar. Tem gente, irmãos, que casou antes do tempo. Tem gente que casou antes do tempo, deixou de estudar antes do tempo. Se apressou, abandonou o emprego antes do tempo. Tem gente que se separou antes do tempo, não teve paciência de esperar em Deus. Existem várias pessoas, irmãos, que se pudessem voltar atrás do tempo, fariam tudo diferente. Fariam tudo diferente. Elas iam ter paciência de esperar, e elas não cometeriam os mesmos erros. Com certeza, porque não souberam esperar em Deus. Não souberam esperar em Deus. Quer ver alguns exemplos bíblicos, irmãos? A mulher de Ló. A mulher de Ló, irmãos, ela não aguentou esperar até subir, como Deus tinha falado, e olhou para trás, virou uma estátua de sal. O povo de Israel não esperou Moisés, irmãos, descer do monte com as tábuas da lei e fizeram um bezerro de ouro. E foram mortos, porque não tiveram paciência. Não, já faz 40 dias, 40 noites que ele está lá, eu acho que ele não vai mais voltar não, vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E aí, irmãos, foram castigados pelo Senhor, porque não tiveram paciência. O filho pródigo, irmãos, ele não teve paciência, irmão, de chegar o tempo de ele receber sua herança. Ele quis logo a sua herança, pediu ao pai, fez questão, saiu, mas quebrou a cara porque não teve a paciência de esperar o tempo de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, se não chegou ainda o que você tem pedido, esperado, pedido ao Senhor, tem paciência, porque o tempo de Deus é certo, tem o tempo da espera, mas quando chegar vai ser o melhor de Deus para a tua vida. Alguém disse certa vez que Deus não demora, Ele está preparando, Ele está caprichando, para quando Ele der, é o melhor para a tua vida. Tenha paciência. Tenha paciência, espere o tempo certo. Espere o tempo de Deus. É no tempo de Deus, irmãos, que os milagres acontecem. É no tempo de Deus, meus irmãos, que as pedras se abrem, as pedras como laços são roladas, as portas vão se abrir. É no tempo de Deus, irmão. Não foi no tempo que Marta e Maria chamou, foi depois, mas lá a pedra foi rolada, Lázaro saiu vivo, as portas se abrem, irmãos, e as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. É no tempo de Deus. No Salmo 62, versículo 5, diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém? Noé e sua família esperaram lá na água, irmãos, até as águas do dilúvio baixarem, para poder descer em terra seca. Davi, irmãos, esperou o tempo certo de ser rei, mesmo que ele foi ungido com 17 anos, mas ele não tomou o lugar dele antes do tempo determinado. E ele esperou até Deus colocar ele no tempo certo. Jesus Cristo, irmão, só começou o ministério dele depois de 30 anos. Esperou o tempo dele iniciar. Saber esperar o tempo de Deus é algo que nós devemos fazer para a nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Agora é o seguinte, irmãos. No meio da espera, pode vir algo que nós também devemos saber passar, irmãos, que é o tempo da frustração. Porque nós, seres humanos, nós queremos sempre, irmãos, muitas vezes de acordo com o que a gente sonha e planeja. Mas nós sabemos que aquilo que Deus quer para nossas vidas, irmãos, é melhor, embora não seja de acordo com o que nós queremos. A gente vê no versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta:
Disse Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela estava frustrada. Senhor, se o Senhor tivesse vindo assim que eu chamei, tinha evitado a morte do meu irmão. Ela estava frustrada, irmãos, porque Jesus chegou no tempo em que Marta, não chegou no tempo em que Marta esperava, ela ficou frustrada. Isso acontece com muita gente. Eu já vi gente sair da igreja, irmãos, porque se frustrou com Deus, por incrível que pareça. A filha adoeceu, uma criança, um neném, e Deus recolheu essa criança. E a pessoa ficou frustrada com Deus e saiu da igreja, porque Deus não preservou a vida da criança. Ela ficou frustrada, irmãos. Mas Deus tem os seus planos, irmãos. Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano em todas as coisas. São muitas as coisas que nós, seres humanos, ficamos frustrados, irmãos. Se a gente for analisar, é impossível, irmãos, viver nesse mundo sem a gente ficar frustrado. A gente fica frustrado, irmão, nós nos decepcionamos com os políticos, com o projeto, com as pessoas. A gente se decepciona, irmão, com um bocado de coisa. Mas há ocasiões, irmãos, que nós ficamos decepcionados até com nós mesmos. Rapaz, como é que eu fui fazer isso? Não era para me ter falado um negócio desse, não era para me ter feito uma coisa dessa. E a gente fica decepcionado até com a gente mesmo, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Mas o pior de tudo, irmãos, é quando alguém fica decepcionado com Deus. E Marta estava decepcionada com Deus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que o Senhor demora? Por que o Senhor não vem na hora certa? Agora meu irmão está morto. Entenda uma coisa, irmãos. Há momentos em que Deus, Ele escolhe para revelar os seus planos, mas há momentos, irmãos, que Ele não revela os seus planos para nós. Lá em Isaías 55, 8, 9, ele diz que meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus planos são mais altos que os vossos planos. Uma coisa nós devemos entender, irmãos, e confiar em Deus, é como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não chegar na hora certa, se Deus não enviar na hora certa, se Deus não mandar no tempo certo, irmãos, Ele está trabalhando para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui, irmãos? Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. Tudo vai cooperar para o nosso bem, irmãos. Então, irmãos, há o tempo da espera, há o tempo, irmão, da decepção, da frustração, e há o tempo, irmãos, da provação. Ah, irmãos, nós estamos vivendo um tempo também que os crentes não querem mais passar provação, não, irmãos. Chegou uma tal de teologia aí da prosperidade que o crente não pode passar luta, não pode passar prova, não pode passar nada, irmãos. E muito crente está indo nisso, que crente não pode passar aprovação, não. Mas tem o tempo da aprovação. Versículo 34 ao 39, meu irmão. Olha só aqui, irmãos. E perguntou, Jesus chega, Marta desabafa com Jesus. Ah, seu irmão está morto? Onde foi que vocês colocaram ele? Onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus, irmão, chorou. Olha o tamanho desse versículo. Jesus chorou naquele momento. Há muitas teorias com relação a esse choro de Jesus. Em primeiro lugar, nós sabemos que ele chorou porque era alguém muito querido dele, e Lázaro era um amigo. Mas alguns teólogos dizem, irmãos, que nesse momento Jesus chorou porque ele ia ver, além de um amigo, alguém que estava morto. E Jesus, sendo Deus, Ele sabe que o ser humano não foi criado para passar pela morte.
Porque nós lá no Jardim do Éden, nós fomos criados para ser eternos, irmãos. Nós só morremos hoje porque o pecado entrou no mundo. E Jesus, sendo Deus, ele diz, olha, não era necessário eles passarem por isso. Não era necessário, mas é por causa do pecado. E Jesus, ali, pela sua misericórdia e amor, ele chora naquele momento. Porque, irmãos, por causa do pecado do homem, por causa que o homem preferiu o pecado. E aí, irmãos, infelizmente Marta, sim, vamos à frente, né? Até o 39. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse. Olha só, irmãos, aqui as pessoas estão no passado ainda. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter vindo na hora certa. Mas Jesus agora estava ali, irmãos, porque ali era a hora certa de Deus. Era o tempo certo de Deus. Mas nós sempre estamos assim, irmãos, ou no passado ou no futuro. E quando estamos no presente, irmãos, é ligado no passado. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Infelizmente Marta estava vivendo um tempo de provação. Seu irmão estava morto há 4 dias. Ali era a provação que ela, sua irmã, seus amigos estavam passando. Porque, queridos e amados irmãos, era uma grande perda que ela sentia. Eu sei que tem muitas pessoas que passam provações, e tem pessoas aqui esta noite que podem estar passando provações por alguma perda, em alguma área da sua vida. Mas Jesus, ele chega na hora certa. Jesus não chega nem adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa. Jesus perguntou a ela, como nós vimos, onde vocês sepultaram ele? Se está morto, está sepultado. Aonde vocês colocaram ele? Talvez você esteja passando esse tempo de provação, irmãos. Você pensa que já acabou tudo. Talvez você esteja pensando que já terminou tudo, já encerrou tudo. Já está sepultado. Mas Deus, ele chega na hora certa, irmãos. Talvez Jesus está lhe perguntando hoje, a você aí, aonde foi sepultada a tua fé? Talvez você já não sinta mais a presença de Deus na tua vida. Talvez você já não tenha mais alegria do Espírito. Talvez você já não tenha mais prazer de estar na casa de Deus. Talvez você já não tenha mais alegria do primeiro amor, de fazer a obra de Deus. Talvez você já tenha sepultado a tua fé. Talvez você sepultou o seu chamado, seu ministério, os seus talentos, ou até mesmo o seu casamento. Talvez você não tenha mais o prazer desse relacionamento a dois, da convivência, da alegria de estarem juntos. Talvez isso tenha se perdido ao longo dos anos, foi sepultado. Talvez, meus queridos e amados irmãos, você não tem mais alegria, você não tem mais esperança, você não tem mais o primeiro amor. Talvez você esteja igual Marta, crendo em Jesus, que poderia ter feito milagre no passado. Se o Senhor estivesse aqui, talvez hoje tudo tivesse diferente. Tanto que eu orei pelo Senhor, pelo meu casamento, pelos meus filhos, o meu ministério, mas agora eu vejo que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você esta noite, para os que creem, somente para os que creem, que para Jesus tem jeito sim, porque Ele chega na hora certa. Pode estar para você morto, mas Jesus chegou e Ele pode esta noite levantar, fazer viver. Aleluias. Ele é eterno, irmãos. Ele não é Deus de passado, Ele é eterno. Ah, mas eu orei tanto ao Senhor e deixou isso acontecer.
Ah, no passado eu clamei ao Senhor, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, Deus não quer saber de passado, presente e futuro. Ele é eterno. Se Ele quiser hoje, vai ser hoje. Porque Deus é Deus do passado, presente e futuro. Ele está dizendo, eu sou, o grande eu sou, eu sou. Não é o que eu era, eu serei, não, eu sou, é o Deus presente. A Bíblia, irmão, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que ele fazia no passado, ele faz hoje. E vai fazer futuramente. Porque para ele não tem, irmãos, uma linha do tempo como nós. Quando chegaram diante da gruta, irmãos, Lázaro estava sepultado. E na entrada dela colocaram lá a pedra. Jesus manda tirar a pedra. Aí Marta repreende a Jesus, né? Senhor, já cheira mal o defunto. Porque é de 4 dias. Já é de 4 dias. E Jesus disse para ela o quê? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus não está preso ao passado, ao presente ou ao futuro. Ele está preso, irmãos, ao crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então tira a pedra. Tira a pedra. Para você que está passando o tempo de provação, Jesus está dizendo nesta noite, tira essa pedra. Tira a pedra, meu irmão, tira a pedra, minha irmã. Eu não sei qual é a causa que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei se você, na sua mente, no teu coração, já tem sepultado esta causa, mas Deus esta noite, pela fé, se você crer, você vai tirar essa pedra e vai reviver tudo na tua vida, como você sonhava e almejava um dia. Tira a pedra do desânimo, tira a pedra do desânimo. Nós não podemos ser crentes desanimados com o Senhor, jamais, irmãos. Nós temos que crer para poder ver a glória de Deus. Nós não podemos, irmãos, desanimar com a nossa fé. Nós não podemos desanimar com a palavra de Deus. Nós não podemos desanimar com as nossas orações, com a nossa fé, meus irmãos. Tira essa pedra do desânimo, da frieza, da dúvida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tira a pedra, irmãos, do mundanismo, da falta de perdão, da falta de alegria. Se nós queremos, irmãos, ver milagre nas nossas vidas, nós temos que crer, irmãos, para nós podermos vermos a glória de Deus. É crer, irmãos, é crer, é viver pela fé, irmãos, é viver, irmãos, não pelo aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós cremos, é viver pelo que nós cremos, amém? Tira a pedra, se creres, verás a glória de Deus. O tempo da provação vai passar. Marta estava ali na sua provação, mas assim mesmo eles vão e tiram a pedra. E ali, irmãos, o tempo da provação iria passar, porque há um novo tempo de Deus para Marta a partir desse momento. E eu creio, somente os que creem, levante a mão aí, que eu vou profetizar na sua vida. Eu creio que vai chegar um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu creio que vai chegar um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu não sei aquilo que você sepultou, eu não sei o que você está triste, eu não sei qual é a tua provação, mas eu quero profetizar que vai chegar um novo tempo de Deus para a sua vida. Vai chegar um novo tempo de Deus na sua vida. E é o tempo da vitória. Versículo 42 ao 45. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras,
e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém, irmãos? Agora, irmãos, chega para Marta o tempo da vitória. Porque teve, irmãos, o tempo do aprendizado, teve, irmãos, o tempo da espera, teve o tempo da provação, mas tem o tempo da vitória. Aqueles que sabem esperar no Senhor, aqueles que sabem com ânimo renovado passar a provação, vai chegar também o tempo da vitória, irmãos. O tempo de Deus entra em ação, irmãos, como diz Isaías 42, versículo 14. Por muito tempo me calei. Olha o que é que Deus diz: por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. Então o tempo de Deus, irmão, vai chegar o tempo que Deus vai se levantar e vai falar, vai dar uma ordem, vai gritar: o tempo da tua aprovação terminou, agora é o tempo da tua vitória. Ei, Deus é dono de todo o tempo, Ele sabe a hora certa de abençoar e de te conceder a vitória. Não passe no tempo de Deus, não te adiante, não busque ser precipitado ou precipitada, aguarda com paciência, crendo no Senhor para que você possa ver a glória de Deus, mesmo que pareça que está demorando. Seu plano é perfeito, ele chega na hora certa, é na hora certa, meus irmãos, é na hora exata. Deus dá a vitória muito mais além do que nós esperamos ou pedimos, irmãos. Mas, queridos e amados irmãos, saiba esperar o tempo da aprovação. E eu creio, irmãos, que para muitos aqui esta noite, o tempo da aprovação vai terminar hoje, porque está chegando o tempo da vitória. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Muitos estavam no choro, mas eu creio que o tempo de cantar chegou para mim e para a sua vida. Tenha paciência, saiba viver o tempo de Deus, não se precipite, irmãos. Nós temos tomado muitas decisões precipitadas, nós tomamos muitas decisões, irmãos. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, irmãos, é nunca tomar nenhuma decisão com raiva. Se você toma alguma decisão com raiva, ela tem 90% de chance de dar errado. Não tome decisão com raiva. Deixe passar aquele momento. Ore ao Senhor. A gente sabe que muitas vezes é difícil, porque às vezes, irmãos, a carne que está em nós, ela quer reinar. É nessa hora, irmãos, que a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus e pedir que Ele nos segure para nós tomarmos as decisões corretas. Não tome decisões com raivas. Não tome nenhum tipo de decisão apressadamente. Você já viu quantas pessoas caem em golpe porque agem precipitadamente? Ah, irmão, chegou aqui um prêmio para você de R$1.000, mas é agora, você tem que depositar 800 para ganhar os 1.000. Aí a pessoa corre, deposita os 1.000, e depois a pessoa vai pensar, né? Para ganhar R$1.000, eu tenho que depositar 800, o negócio é meio... E o dinheiro nunca chega, porque às vezes a gente toma decisões precipitadas. Eu já falei para os irmãos, né, que eu tinha um Corcelzinho, Corcel 2 verde, e um dia chegou um cara lá, estava para vender, e o cara chegou na minha casa. Para vender eu vou comprar, rapaz, vou levar agora. Sim, é R$1.000, cadê o dinheiro? Não, rapaz, eu sou conhecido de fulano daqui, conhece fulano ali, eu sou amigo dele, tal. Tem promissória aí, eu vou fazer uma promissória aqui agora, depois vamos pagar. Então vamos lá. Quando o cara, assim que fechei o portão, eu fiquei, rapaz, eu nem conheço o cara direito, fiquei só com esse papel rei na mão, promissória. Não vale nada.
Aí começou logo um filho da espinha, né? Rapaz, eu levei, foi um golpe do grande. Lá vai eu correr atrás do prejuízo. Rapaz, ele disse que conhecia fulano. Fulano, tu conhece? Rapaz, eu conheço muito tempo atrás, mas não tenho mais notícia dele, não. Rapaz, fulano disse que conhecia, tu conhece? Rapaz, há muito tempo que eu nem vejo esse cara. E eu disse, ixi, rapaz, agora o negócio... Mas Deus é tão misericordioso, irmão, mas é tão misericordioso, que ele fez a troca desse carro com outro cara, e o cara era meu amigo. E o cara rebateu lá em casa. Rapaz, meu carro está aqui. Sim, e o meu? Agora nós vamos correr atrás do teu. O meu já está aqui. Agora vamos correr atrás do teu, né? Aí lá vai eu correr mais ele atrás do carro dele. Rapaz, mas é precipitação, irmãos. Precipitação. Da mesma maneira, irmãos, que a gente toma decisões na família, com dinheiro, com casamento. Ah, eu não quero mais. Tem certeza? Tem certeza? Um dia desse eu estava vendo o depoimento de uma mulher na internet, uma mulher nova. É um rapaz que ele pega vídeos e fica analisando a questão social da pessoa. E a mulher dando o depoimento dela, que tinha abandonado o marido dela, porque achava que o cara já era mais velho do que ela e tal, não sei o quê. Aí ela estava dando a declaração que foi a pior besteira que ela fez. Por quê? Porque era um bom marido, dava tudo para ela. E ela pensando por ser nova e tal, ia ter... E aí, irmãos, às vezes a gente toma essas decisões. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas que pensam em se separar: você pensa que você arrumando outra pessoa, você não vai ter problema, não é? Você pensa que você deixando essa pessoa, você vai pegar uma pessoa perfeita? Não, irmão, vai pegar uma pessoa cheia de problema também. Sabe por quê, irmão? Porque a gente, irmãos, tem problemas, o ser humano é cheio de problemas. Aí você vai deixar uma pessoa que você já conhece a pessoa, os problemas daquela pessoa, aí vai pegar uma outra pessoa pensando que não vai ter problema. Oh, meu irmão, que ilusão. Talvez os problemas sejam bem maior. Então, irmão, não adianta a gente se precipitar com nada. Com nada, irmãos. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Chega aí, todo dia proposta na nossa vida. Ah, vou comprar esse carro aqui, você só dá R$5 de entrada. Aí, é só R$5. E o resto, irmão? A gente tem que analisar as coisas, irmãos. A gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. A gente tem que esperar o tempo de Deus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Espere o tempo de Deus, porque aí os milagres de Deus virão para nossas vidas. Espere o tempo da aprovação, tem o tempo da espera, o tempo da aprovação e tem o tempo da vitória. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor e eu queria chamar o presbítero Ednato para fazer aqui uma oração.